Bom dia! Hoje é domingo, dia 4 de fevereiro, e vamos iniciar aqui testando o som para nossa live de hoje, que a gente vai começar daqui menos de 1 minuto, às 10 horas pontualmente. Conforme o pessoal for entrando aí, me avisa se tá bom o som. Eu espero que sim. E hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, ó, Ative Sua Bondade. Um livro bem pequenininho, do jeito que vocês pedem às vezes, tem menos de 120 páginas, 111 páginas com os agradecimentos e que vale muito a pena ler. Bom dia, pai, seja bem-vindo. Oficialmente 10 horas, pontualmente, vamos iniciar então a nossa live. Esse livro aqui, vou começar com a citação dele, tá? Para vocês entenderem, para ficar todo mundo na mesma página. Transformando o mundo através da prática do bem. Pense o bem, fale o bem, faça o bem. Ao escolher conscientemente palavras, sentimentos e atos positivos todos os dias, cada um de nós pode contribuir para a bondade do mundo. É sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Então, ative a sua bondade. Nós vamos falar o tempo todo sobre bondade e tudo que envolve ativar esse sentimento e melhorar o mundo de alguma forma através das nossas manifestações. Então, assim, ó, o livro é um relato, né, da autora, já vou falar um pouquinho dela para vocês. E vai ter muitas vezes, muitas partes que eu vou falar em primeira pessoa. Então, lembre-se que quando eu estiver falando em primeira pessoa, estou falando em nome da autora, estou citando exatamente como ela coloca no livro, tá? E aí, então, quem é a autora? Sherry Harrison, acho que é assim que fala o nome dela. É uma líder americano-israelense de um império empresarial e filantrópico. Contribuiu ativamente para as relações econômicas entre os Estados Unidos e Israel e figurou na revista Forbes em 2011 e 2012 na lista de uma das mulheres mais poderosas do mundo e ocupou o segundo lugar na lista das bilionárias mais verdes da Forbes. Olha aqui, gente, na contracapa do livro tem a foto dela. Olha que pessoa simpática, né? Tô morrendo de vontade de conhecê-la pessoalmente. Em breve eu vou fazer contato com ela, quem sabe trago novidades aqui para vocês. Então, além de tudo que a gente vai falar, que a Sherry nos traz no livro para ativarmos a nossa bondade, para fazermos o bem, pensarmos o bem e falarmos o bem, né? Que é o lema dela, da vida dela, das empresas que ela trabalha, das empresas que ela lançou, que ela construiu, e é o que ela nos traz e deixa esse legado nesse livro muito singelo, extremamente didático, com vários exemplos. Ela traz aqui as citações de pessoas que ela conheceu, com as quais ela conviveu, e aí vale muito a pena ler, tá? E eu vou citar para vocês, vou falar aqui uma frase, uma citação de nada mais, nada menos do que Bill Clinton, né, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele fala assim sobre este livro da Sherry. Sua obra impactou o mundo de uma forma profundamente positiva, tocando corações e mentes em toda parte, no seu eterno compromisso de fazer do nosso planeta um lugar melhor para todos. Então, com essa citação de Bill Clinton, a gente começa a ampliar e compreender cada vez mais quem é Sherry. E por que eu gosto e quero citar para vocês o quão importante ela é no mundo empresarial, o quão bilionária ela é, porque é muito diferente, é uma pessoa que precisa ser estudada, precisa ser conhecida, mais conhecida, né? Porque ela já figura aí internacionalmente em vários cenários, mas ela não precisaria ter como missão, como propósito de vida, difundir e ajudar-nos a ativarmos a nossa bondade. Mas esse é o lema da vida dela, é o propósito de vida dela. E aí eu convido você que se afiniza, seja com o próprio desenvolvimento da bondade, seja com a opção de fazer o nosso mundo um mundo melhor, a fazer parte da comunidade dela, que a gente vai falar daqui a pouco na internet,
e ler esse livro, porque realmente ele é um livro para que nos coloca na a prática, né? Então, em vários momentos, conforme eu li o livro, eu fiquei lembrando de situações, nossa, se eu tivesse feito assim, diante de tal conflito, da próxima vez eu vou testar dessa outra forma. Então, é muito interessante isso. Bom dia, Mel, seja bem-vinda. Esse livro, então, é basicamente para inspirar as pessoas a fazerem o bem. Essa é o objetivo principal do livro. Conforme o desejo da própria autora, da Sherry, desde a infância, época em que ela se sentia deslocada, desambientada, como se o mundo fosse cruel e ela tivesse vindo para o planeta, parar no planeta errado, porque tudo que ela vislumbrava de um mundo melhor, ela era de alguma forma tolhida ou desencorajada, como ela mesma diz, a abrir mão e a acreditar que as pessoas não podem ser boas e que o mundo não pode ser tão bom assim. E aí ela fala assim: a vida distribui provações e tribulações a todos nós. A questão é o que fazer com elas. Não é mérito seu, não é mérito meu ter momentos de conflitos, de problemas, ter situações que precisam ser superadas, mas que trazem para nós um grande aprendizado. E aí a Sherry fala assim: não importava o que eu fizesse, sempre me sentia como se estivesse aprendendo as minhas lições de vida do jeito mais difícil. O que ela está querendo dizer com essa frase? Que a vida dela não foi fácil. Hoje ela é bilionária. Hoje ela tem um império profissional, empresarial e também um império filantrópico, porque ela espalha a bondade ao longo de toda a existência dela. Mas nem sempre foi assim. Tanto é que ela fala, né, traz essa frase, esse relato no livro. Não importava o que eu fizesse, sempre me sentia como se estivesse aprendendo as minhas lições de vida do jeito mais difícil, à custa de um grande sofrimento emocional, até que eu tive um estalo. Quero fazer o bem, quero pensar o bem e quero me sentir bem. Então é assim que tudo começou. O livro começa, né, com esse relato dela. É sobre isso, então, que falaremos na live de hoje, durante toda essa 1 hora. Bom dia, meu bem, seja bem-vindo. Uma vez que Sherry nos traz a reflexão de que só podemos alcançar a paz mundial se alcançarmos a paz interior. Cada indivíduo dentro de si mesmo e de seu ambiente. Ou seja, de novo, a autora nos traz a responsabilidade de assumirmos que o que desejamos no mundo cabe a nós desenvolvermos. E aí ela fala assim: compreendi que não tinha de convencer ninguém, principalmente aqueles que preferiam não enxergar ou não mudar por qualquer motivo. Se eu quisesse fazer do mundo um lugar melhor para viver, poderia conseguir isso cultivando a bondade em mim mesma e ao meu redor, com pessoas que compartilhassem esse sonho. Então, ela, desde pequena, queria ver essa mudança acontecendo no mundo, pensava sobre isso, muitas vezes sendo desencorajada, mas ela tinha muito claro esse propósito na vida dela desde cedo. A concentração dos esforços deveria ser, né, apenas em fazer a sua parte e se unir àqueles que querem o mesmo que você, um mundo melhor. E ela fala assim, de novo: tinha uma visão de mundo bom, pacífico e feliz. E digo isso não porque eu seja uma pessoa ingênua ou até cega. Digo isso porque fui magoada, porque passei por provações e tribulações, mas acredito que as coisas podem ser diferentes. Então, de novo, ela não teve aí uma vida fácil, né? Não foi uma vida tão tranquila como às vezes a gente vê as pessoas de sucesso, depois de alcançarem o sucesso, depois de terem uma certa estabilidade na vida, a gente acha que foi sempre assim, que foi tranquilo, que foi fácil, às vezes até que foi sorte. Podemos criar o ambiente saudável e positivo que queremos para nós mesmos, para os nossos filhos, para o nosso planeta de modo geral. Foi com essa atitude em mente que a autora criou o Dia das Boas Ações em 2007, lá em Israel. E a ideia era bem simples: durante um dia, uma pessoa faria algo de bom por outra ou pelo mundo. Uma ação boa.
Essa ideia atravessou fronteiras, ficou internacionalmente conhecida e anos depois se tornou o Dia Internacional de Fazer o Bem. Então tem lá no site, que eu vou falar depois para vocês, uma página onde você pode ver o Dia Internacional do Bem, né, de fazer o bem, ou Dia das Boas Ações, conforme ela criou, aí no seu país, onde você estiver, né? Falo isso porque a gente está falando aqui do Brasil, mas a gente tem acessos da Argentina, Estados Unidos, às vezes África, então esse Dia das Boas Ações já está difundido internacionalmente. E aí, vou citar a Sherry de novo, né? E ela diz assim: não seria maravilhoso se fosse assim todos os dias? Acredito sinceramente que pode ser. É por isso que continuamos ampliando os nossos esforços a cada ano, para conscientizarmos cada vez mais pessoas do poder de fazer o bem, expressar a sua bondade em cada momento das suas vidas, seja no seu momento, né, na sua vida pessoal, seja na vida profissional, seja no seu voluntariado, seja no seu contexto de liderança, seja no seu contexto de liderado, aonde quer que você esteja se manifestando. É você querer desenvolver e ter esse propósito de vida, essa crença de que o mundo pode sim ser melhor. E aquela velha história, né? Se durante um dia a gente pode fazer alguma coisa boa, quer dizer que a gente pode sim fazer alguma coisa boa todos os dias. E quanto mais a gente fizer, mais fácil se torna e mais fácil fica de fazer e da gente difundir o bem para todo mundo. Este livro é então uma maneira da autora explicar como o conceito de fazer o bem funciona, como você pode fazê-lo dar certo e ativar a sua bondade. O primeiro passo é se amar e se respeitar. Então, essa energia positiva se espalhará por todo o mundo, transformando tudo no seu caminho. E, de novo, tudo começa com a gente. A Sherry não fala diferente de vários autores, vários líderes sobre diversos assuntos que a gente já trouxe aqui na live. E, de novo, a boa notícia é que a responsabilidade, sim, é nossa, totalmente nossa. Então, o primeiro passo é se amar e se respeitar. Nós vamos falar mais, vamos aprofundar um pouquinho sobre isso. Todos nós temos um papel a desempenhar no nosso futuro coletivo. Temos uma escolha a fazer: assumir a responsabilidade aqui e agora, em relação ao modo como devemos nos comportar em relação a nós mesmos e também em relação aos outros, e nos conscientizarmos plenamente do impacto que as nossas escolhas têm sobre o ambiente, sobre o planeta e sobre toda a humanidade, incluindo nós que fazemos parte desta humanidade. É preciso então olhar para a sua vida, para o seu passado, valorizar os bons e os maus momentos, pois foram esses momentos que te fizeram chegar até aqui. Foram eles que transformaram você em quem você é hoje, com todos os aprendizados vividos. E aí a Sherry fala assim: estou mais determinada do que nunca a assumir a responsabilidade por meu papel em melhorar o mundo. Todos nós somos capazes de fazer uma grande diferença com a visão simples e universal de fazer o bem. E aí, gente, ela traz vários exemplos que eu não vou conseguir citar aqui no livro, de tudo que ela criou, que ela transformou, incluindo as empresas dela, as instituições filantrópicas, as ações, site, software, várias coisas que ela criou, que ela fez ou ajudou a criar em função dessa visão simples e universal de fazer o bem, como ela fala. Então ela estava determinada e vive até hoje com essa determinação de se responsabilizar pelo seu papel em melhorar o mundo. Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Fazendo bem, pensando bem e optando conscientemente por usar palavras, sentimentos e atos positivos diariamente, cada um de nós pode aumentar a bondade no mundo. Isso requer uma mudança de mentalidade. Então, é a forma com que a gente se manifesta.
Não é à toa, e ela fala aqui no livro, ó, tem uma sequência lógica, tá vendo? Pense o bem, fale o bem e faça o bem. Lá no finalzinho ela vai desenvolvendo isso e no final ela fala que chegou a hora de agir. E a gente vai falar logo, daqui a pouco, que é esse momento de agir. Então, a gente precisa definitivamente mudar a nossa mentalidade, mudar a forma como a gente pensa, para que a gente possa falar, né, exprimir mais palavras, sentimentos e atos positivos e agir positivamente fazendo o bem. A questão agora é: você é, antes de tudo, bom consigo mesmo? Lembra que ela falou? O primeiro passo é se amar e se respeitar. E aí ela traz a primeira perguntinha. Você é, antes de tudo, bom consigo mesmo? Como é que você vai espalhar a bondade pelo mundo, fazer desse mundo um mundo melhor, se você não se ama, se você não se respeita, se você não se valoriza, se você não sabe quem você realmente é, se você não sabe quais são os seus talentos, o que você está disposta a fazer nessa vida para você e para os outros e pelos outros. E aí a Sherry fala assim: cada pessoa, sem exceção, pode promover mudanças extraordinárias quando usa o poder de fazer o bem. Primeiro a si mesma e depois permitindo que o efeito se irradie pelo mundo. A gente espalha aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem dentro da gente. E aí a Sherry não fala isso, mas eu venho lembrar para vocês: o que você está espalhando pelo mundo? Quais são os resultados que você está colhendo frente às suas escolhas, às suas manifestações? Se não é exatamente aquilo que você gostaria ou aquilo que você queria, vale a pena fazer uma reflexão. E eu te convido agora, assim que finalizar a live, a ir atrás desse livro para adquirir, porque vale muito a pena. A hora é agora, porque precisamos substituir os velhos padrões de comportamento humano e social baseados na avareza, na ganância e no medo. Substituir as velhas crenças que não mais funcionam pela prática do bem. Descartar padrões ultrapassados e acolher o novo. Por isso que é uma mudança de mentalidade. A gente está acostumado muitas vezes, nasceu, cresceu com essa referência de que o mundo é mal, não adianta, fulano vai passar a perna em você, não tem como, blá, 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 blá. Se foi isso que você viveu até agora, dê um basta e mude a sua mentalidade, mude seu comportamento e passe a praticar o bem. Você vai transformar não somente você mesmo, mas o mundo ao seu redor. Somente quando um grande número de pessoas pensar o bem, falar o bem e fazer o bem, poderemos produzir uma mudança essencial e duradoura no estado da humanidade, pela energia da bondade e da boa vontade autênticas. Bom dia, Pati, seja bem-vinda diretamente de Natal. Amanhã estaremos aí. Desenvolveremos a capacidade de aceitação universal, que é de aceitarmos a nós mesmos e aos outros, apesar das diferenças. Cada um de nós pode usar seus talentos únicos para efetuar essa mudança, e você pode causar impacto em qualquer campo onde atue, qualquer que seja a sua manifestação. Aqui ela até dá alguns exemplos de atuação profissional. Fala do médico, do engenheiro, do artista, do músico, em qualquer lugar, aonde você estiver se manifestando. Levar uma vida autêntica e aprender a dar e a receber de maneira equilibrada não são as coisas mais fáceis de se fazer ao mundo. Boas ações às vezes dão errado e boas intenções podem não surtir os efeitos que esperamos. Não é uma linha reta, mas precisamos fazer da mesma forma. Fazer o bem tem o poder não apenas de transformar a nossa vida e nos enriquecer enormemente, como também de criar uma poderosa corrente positiva. Atos de bondade pessoais e coletivos, para conosco e para o próximo, surtem impacto em todos os aspectos da vida, no planeta e na humanidade como um todo. Vamos começar então fazendo o bem à pessoa mais importante no mundo, você. Se você não cuidar de si próprio primeiro, não poderá cuidar de mais ninguém.
Você deve primeiramente se ajudar ou não será capaz de ajudar mais ninguém. Então, isso uma dica, é quase que uma ordem peremptório da autora. A gente precisa, o primeiro passo é se amar e se cuidar, cuidar da gente em primeiro lugar, para que a gente possa então cuidar do próximo. O primeiro passo para fazer o bem a si mesmo é se amar, conforme ela já falou anteriormente, o que implica em aceitar e amar quem você é, em todo e qualquer momento. Para poder fazer isso, você precisa primeiro se conhecer. Você precisa aceitar e amar quem você é do jeito que você é. Se tiver alguma parte que você não gosta, que não tá tão bom assim, você pode mudar. Mas igualmente, para que isso aconteça, você precisa reconhecer, aceitar que existe essa coisa ou algo que você não gosta e que você quer mudar. Ninguém muda aquilo que acha que não tem, né? Ninguém conserta algo que não acha que está errado ou que precisa de conserto. Então, essa aceitação, esse amar quem você é, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, é que vai fazer você se enxergar, se olhar no espelho e poder fazer um movimento para se melhorar o tempo todo. E aí a autora nos traz mais uma pergunta. Você se sente sinceramente feliz, saudável e em paz? Do jeitinho que você é, da forma como você está hoje? Todos nós temos desafios a enfrentar, mas será que encaramos o cotidiano de maneira positiva e saudável? Trabalhamos demais, descansamos de menos, não nos exercitamos o bastante, exageramos nas compras e passamos mais tempo que necessário diante do computador. Essa é uma realidade só da Sharon e minha ou de vocês também? E aí ela fala assim: todo o excesso, seja do que for, nos desequilibra e impede de nos sentirmos realmente satisfeitos. Com o correr dos anos, vamos acumulando camadas e mais camadas de mágoas, medos, frustrações e raiva. Mas, debaixo de tudo isso, está a nossa individualidade autêntica, individualidade digna de amor e de aceitação. Bom dia, Biocorpo. Se quiser falar seu nome para a gente citar aqui, seja bem-vindo, tá? Ou bem-vinda, né? É preciso desenvolver a autoconsciência através da introspecção. É uma parte ali de um capítulo que ela traz várias técnicas de como fazer isso. Tome consciência dos seus sentimentos e sinta profundamente essas suas emoções e então as libere. Meu nome é Carmelita. Ah, Carmelita, bom dia então. Seja muito bem-vinda, tá? Espero que você goste aí do nosso tema de hoje. Então, o que ela fala? Você precisa, é aquilo que eu acabei de falar da aceitação, né? Você precisa tomar consciência dos seus sentimentos, sentir essas emoções para poder liberá-las. Porque se você escondê-las, achar que não tem, que não existe, que é feio, que é pecado, que qualquer coisa, você vai guardar, reprimir essas emoções e não vai entender por que elas estão ali, como que elas funcionam e muito menos o que fazer com elas, que dirá poder liberá-las e se livrar delas se forem a parte negativa, obviamente, patológica que a gente está falando. E aí a autora nos dá uma outra ordem, vamos dizer assim, né? Não desconte as suas frustrações nos outros. As pessoas não têm culpa do seu sentimento, da sua emoção negativa, do seu medo, da sua raiva ou de tudo que você possa estar nutrindo negativamente dentro de você. Seja paciente. Com um pouco de prática, as soluções virão. Faça uma opção consciente pela felicidade. Quando você realmente se ama e se aceita exatamente como você é, você começa a fazer melhores escolhas na sua vida. Você estabelece também limites saudáveis para se proteger da negatividade no seu meio ambiente e da negatividade das outras pessoas. Você experimenta também maior compaixão pelos outros e o seu amor se irradia pelo mundo de maneiras maravilhosas. E aí, de novo, para cada uma dessas
frases, dessas ideias, dessas dicas, dessas técnicas, dessas ordens que a autora nos traz, ela tem alguns exemplos de como né, ela conviveu com pessoas que conseguiram se melhorar e melhorar o seu mundo a partir desse tipo de experiência em fazer o bem. Descubra o que funciona para você. É necessário e vital ser bom consigo mesmo. Se você deseja fazer o bem ao próximo, você precisa ser bondoso com você mesmo. Quando surgem os pensamentos negativos, tome consciência deles e se concentre naquilo que você quer, de uma maneira saudável. Então não fica remoendo aquilo de negativo que te aconteceu. Não fica culpando a pessoa, evocando aquela coisa patológica, o estrago, o sofrimento, a dor, qualquer que seja, né, o que aconteceu que não foi tão positivo assim. Você precisa, então, olhar isso com um olhar de aprendizado, ver o que você pode aprender com isso e agir de uma maneira cada vez mais saudável. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Ao mesmo tempo, preste atenção nas suas palavras e na forma como você fala. Elas fazem com que você se sinta bem ou mal em relação a si mesmo. Tente falar conscientemente e de uma maneira afetuosa. Com a prática, isso também se tornará mais fácil. Então, a Sherry também nos traz que ela sabe que não é simples, não é difícil. Lembra que lá no começo ela falou que ela passou por muitas atribulações, por muitas dificuldades. Então, ela não tá querendo dizer que a vida é simples, que o mal não existe e que só tem coisa positiva, tipo aquela visão de Poliana, né? Não é isso. É o que fazer apesar disso, tá? Bom dia, Leuzene, seja bem-vinda. Além de pensar o bem e falar o bem, comece a agir. Observe o que te faz feliz, o que te abastece de energia e o que faz o seu corpo vibrar. É necessário arranjar tempo para as coisas que você ama. Dê prioridade a frequentar lugares e estar com pessoas que te fazem sentir bem. Faça escolhas conscientes de como você quer usar o seu tempo livre. Então, ó, tudo é nossa responsabilidade. Tudo é a nossa ação. São as nossas escolhas. E sim, escolhas implicam decisão. A gente já falou aqui. Decidir quer dizer que você vai escolher algo em detrimento de outra coisa. Então, sim, depende das suas escolhas e você vai optar por algo em detrimento de outro algo ou outras coisas, né? Mas é você que tem que fazer essa escolha consciente e determinar como você vai usar o seu tempo livre. Quando você pensa o bem, fala o bem e faz o bem, a transformação acontece de dentro para fora. É de você para fora, não é dos outros para você. E agindo assim, você é quem transforma o mundo. A bondade tem o poder de acalmar e alegrar aqueles que mais amamos, e a bondade é contagiante. Mas a propagação cansada pela energia negativa também tem o mesmo poder. E de novo, a escolha é sua. O que você está, com o que você está contagiando o mundo ou a si mesmo? Você está sendo bondoso consigo mesmo, tem desenvolvido atos de bondade ou está propagando energias negativas com o mesmo poder, com a mesma eficiência, eu diria. Então, se você se sente deste modo hoje, a escolha é sua e eu espero que essa live te ajude a escolher ser diferente, a escolher ter pensamentos mais positivos, falar coisas mais positivas e agir fazendo o bem na maior parte do seu tempo, se não em todas as suas manifestações. Escolha a harmonia em vez do caos. As suas emoções podem ser intensas, por isso também são campos de energia. Você é o único que pode escolher o modo como elas irão afetá-lo.
permitindo que estraguem completamente o seu dia ou decidindo observá-las e descartá-las de maneira positiva. De novo, algo ruim aconteceu, como agir em relação a isso, né? O que fazer com isso? E aí a autora fala assim: infelizmente, por mais poderosa que seja a prática do bem, ela nem sempre funciona. Às vezes, não importa o que você faça, o outro ainda pode preferir continuar envolto na sua própria negatividade ou raiva, apegado a mágoas passadas. Você se dará conta de que só precisa aceitar que esse é o jeito de ser da pessoa e que não há pensamento positivo ou gesto de carinho da sua parte que possa mudá-la. Até porque, também já falamos aqui em outras lives, ninguém tem o poder de mudar ninguém. Então, as nossas escolhas, as nossas manifestações, as nossas decisões dizem respeito sempre a nós mesmos e a forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece. Não temos o poder de mudar o outro, mas temos o poder de mudar a forma como a gente lida com esse outro, tá? Você precisa aceitar que talvez essa pessoa nunca mude. E nesse caso, vocês não poderão continuar convivendo juntos tanto tempo ou a maior parte do tempo. Mesmo assim, mantenha o seu coração afetuoso e aberto. Se quer fazer o bem a si mesmo e aos outros, afaste-se com amor. A boa vontade e a energia positiva podem transformar os que são tocados pela bondade, aqueles que estão abertos. Se a pessoa não quer, se ela quer, né, como a autora diz, preferir continuar envolto na sua própria negatividade ou raiva, pegado às mágoas passadas, não há o que fazer e você precisa respeitar a decisão desta pessoa. O efeito da sua bondade é sentido por todos à sua volta, gostem eles ou não, queiram eles usufruir dos benefícios da sua bondade ou não. Tudo depende da escolha entre criar o caos ou a harmonia em nossas vidas. Praticar o bem não é apenas dar coisas materiais. Há inúmeras e variadas formas de fazer o bem a si mesmo e aos outros ao seu redor. Um sorriso, uma palavra de carinho, um conselho sensato, um ombro amigo, não custa nada a quem dá e vale muito para quem recebe. E aqui no livro, ó, no capítulo 9, 8 e 9, ela traz várias formas que eles foram criando, né? Que ela foi, junto com as instituições dela, fazendo escolhas para fazer o bem, né? Alcançar a conexão mais profunda, aumentar a autoestima, enfim, várias coisas que ela cita aqui que ela faz. Eu vou falar só do site porque eu achei fantástico, mas tem outras instituições, outras formas com que ela nos ensina e ajuda com que a gente possa também propagar o bem, além das nossas manifestações, obviamente. Quando começar a procurar o seu propósito, pense aos muitos encontros inesperados, casuais, que acontecem na sua rotina diária. A bondade transforma o ser humano, e quando é irradiada para todos com quem se convive, desfruta-se de uma vida humana mais harmoniosa. Quanto mais você pratica diariamente, mais se torna um estilo de vida. E mais fácil também se torna essa manifestação bondosa. No começo é difícil, né? Você não está acostumado com isso, então as pessoas não entendem. Tem quem não gosta. A pessoa, às vezes, ela tá num momento que ela quer brigar, que ela quer discutir. Se você não devolver essa energia que ela espera, que ela quer, ela fica mais brava ainda. Então, é preciso aprender a lidar com isso também. Onde quer que se viva e trabalhe, é importante retribuir à comunidade e compreender que você é parte fundamental dela, dessa comunidade da onde você se manifesta. Então, não, a partir de você, que é o primeiro passo, sim, você ser bondoso consigo, e você começa a irradiar isso aonde você se manifesta. Na sua casa,
na sua comunidade, no seu trabalho, no seu voluntariado, na rua, no restaurante, aonde você está, aonde você se manifesta, você vai com esse padrão positivo e vai com essa intenção e essa opção inteligente de fazer o bem. Veja do que a sua comunidade precisa e faça acontecer. É possível trabalhar como voluntário ou efetuar uma doação. Toque a vida dos outros. Há 1000 maneiras de praticar o bem. Então você vê aqui ela falou, né, de algumas coisas às vezes que a gente pode fazer dando alguma coisa para alguém, mas de muitas formas, inclusive que você não precisa, às vezes até nem de esforço, né? Dar um sorriso, uma palavra de carinho, fazer um elogio para uma pessoa, perguntar por que a pessoa às vezes está triste, está com algum problema, chamar para tomar um café, dar um conselho, ajudar a pessoa, né, a pensar melhor, às vezes no momento mais crítico, são ações de bondade que não custam nem um centavo. Muitas vezes não custa nem muito do nosso tempo. A gente pode fazer isso rapidamente. Atos de bondades pessoais e coletivos acontecem o tempo todo no mundo inteiro. O mundo reflete as nossas ações. Bom dia, Lelo, seja bem-vindo. O mundo reflete as nossas ações. O mundo decididamente não é tão sombrio e sem esperança como a mídia parece querer que acreditamos. Eles estão apenas mostrando aquilo que acreditam que terá maior audiência e vendagem. Depende de nós exigir um padrão mais elevado de conteúdo e programação. A mídia é tão responsável quanto nós por melhorar a situação e elevar o nível qualitativo do que é veiculado, seja no jornal, no papel, na televisão, nas redes sociais, qualquer tipo de mídia. E aí, de novo, a Sherry traz para nós a responsabilidade disso. E olha só, mais uma das empresas que ela criou, porque foi uma empresa, inclusive, de jornalismo, de mídia. Não lembro agora se foi um canal de televisão, ou rádio, ou papel, ou jornal, não sei. Mas ela criou uma indústria, né, uma empresa, para trabalhar com as mídias e para decidir que notícias saudáveis e positivas ela ia veicular no mundo. E ensinar as pessoas a pensarem dessa forma, a qualificar, né, o que elas gostam de ver, o que elas querem escutar, porque há sim muita coisa boa acontecendo no mundo. Mas infelizmente o que mais vende parece que são as tragédias. Então você tem responsabilidade, porque se você está comprando ou assistindo, consumindo mais essas mídias que só nos trazem aquilo que não presta, você também é responsável porque eles publicam, né? Eles mostram aquilo que eles acreditam que vão ter mais audiência. Estamos todos conectados por meio das mais triviais atividades diárias. Temos o poder coletivo de criar o que queremos ver no mundo. Inspire os outros do seu próprio jeito. O que você está fazendo para inspirar as pessoas a serem boas, a fazerem o bem? Reclamando de tudo e de todos? Xingando quando algo não tão positivo assim te acontece? Olha de novo a nossa responsabilidade. O desafio consiste no fato de que temos que nos esforçar muito para dar prioridade aos bons pensamentos e ações, porque a bondade é, por natureza, mais sutil, mais suave e mais discreta do que a maldade, que é muito mais explícita com toda a sua dramaticidade e poder. Fazer o bem é fácil, é uma questão de escolha e decisão íntima. E fazer o bem em grupo promove mudanças positivas, é ainda mais fácil. E assim, a autora nos apresenta o website goodnet.org. Depois da live, ou agora, vocês já abram aí no navegador para depois vocês verem com mais calma. Reconhecendo e aproveitando a força e o poder da internet, também foi mais uma forma dela veicular como fazer o bem. Goodnet, do jeito que fala em inglês, né? Goodnet.org. Vale a pena. Eu entrei lá no site
Ontem quase que eu atrasei aqui para terminar a live para vocês, que eu comecei a navegar e me perdi no tempo. O GoodNet foi concebido para ser um portal da prática do bem. Ele inspira e oferece ferramentas aos usuários para que tomem iniciativas independentes a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer campo de interesse. O site conecta todas as pessoas e organizações que estão fazendo bem. Estão conectados todos que estão comprometidos com um mundo repleto de bondade universal. Todos nós queremos nos sentir felizes e em paz. Queremos nos sentir realizados. Queremos saúde, prosperidade e um meio ambiente seguro. São desejos humanos universais, independente do histórico ou do local onde cada um de nós vive. A questão é: o que você está fazendo para isso? Como você está contribuindo para esse desejo humano universal que também é seu, de se sentir feliz, de se sentir em paz, de se sentir realizado? O que você está fazendo para isso? Quando concentramos a nossa energia em melhorar o mundo através da bondade, desfrutamos de muitos benefícios. Todos nós devemos assumir a nossa responsabilidade pessoal por criar novas ideias e soluções para os problemas que enfrentamos hoje. Reclamar não resolve nenhum tipo de problema. Ao contrário, ele pode piorar muito o problema que você possa estar vivenciando se você só reclamar, só maldizer, só praguejar, como a gente gosta de falar, em relação a esse contexto e as pessoas envolvidas neste contexto. O mundo adquiriu maior transparência e podemos ver e sentir quão frágeis e caóticas as coisas se tornaram ao seu redor. Quando experimentamos o caos em nós mesmos, é o caos que vemos refletido no planeta. Quando você prejudica qualquer criatura viva, prejudica na verdade a si mesmo, porque somos todos um. Mexa-se. Cada pequena ação conta, porque juntas as pequenas ações se tornam uma grande ação. Qualquer um, em qualquer lugar, pode fazer a sua parte, inclusive eu, inclusive você. Então, ela traz aqui algumas ideias já lá dos últimos capítulos. São 10 capítulos no livro, tá? Mas são capítulos curtinhos, de 3, 4, no máximo, acho que 6 páginas, o maior deles tem. Ela traz que fazer o bem transforma a sua vida. Então, ela traz aqui 4 benefícios pessoais que você desfrutará ao tomar a decisão consciente de pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. Vamos citar aqui essas 4 rapidamente e dando assim uma observação do que ela fala, tá? Ela escreve um pouquinho mais sobre cada um deles. 4 benefícios pessoais que você vai desfrutar. Primeiro deles, pensar o bem, falar o bem e fazer o bem aumenta a sua autoestima. Se você muda de humor, se você tá estressado, começa a pensar bem, e aí isso vai mudando a sua vibe, como a gente diz ultimamente. Se você mudar então de humor, tentando não se fixar tanto em coisas negativas e procurando ter pensamentos mais positivos sobre o dia e o que esse dia lhe reserva, é bem provável que você descubra que a vida flui muito melhor. Então, sabe quando você acorda e tem uma notícia não muito agradável, ruim, e você pensa assim: ih, acabou com o meu dia. Gente, o dia nem começou. Então, assim, ó, o que eu vou fazer para melhorar esse dia que já começou com esse desafio? Ó, muda tudo. Muda o nosso viés, muda a nossa abordagem, muda a nossa ação e certamente vai com que isso aumente a nossa autoestima. O segundo benefício é que pensar o bem, falar o bem, fazer o bem faz de você um líder e uma inspiração para os outros. Ajuda muito na sua liderança, no seu estilo de liderança, você pensar o bem, fazer o bem, falar o bem, porque você reflete para as outras pessoas aquilo que está dentro de você. E se o que está dentro de você é mais positivo do que negativo, você vai irradiar isso para o seu time, para a sua equipe, para os seus liderados.
Um líder, através do simples ato de fazer o bem, inspira aqueles que querem ser iguais a ele. O Lelo trouxe aqui, ó, melhora a frequência. Bem isso, Lelo. Aliás, é sobre isso, Lelo, melhorar a nossa frequência, o nosso padrão e aquilo que a gente está emitindo e enviando para, a partir de nós mesmos, né, para os outros, para o mundo, para o universo, para tudo aquilo que envolve a nossa manifestação. Pensar o bem, falar o bem e fazer o bem também permite que seus melhores atributos se manifestem. Esse é o terceiro benefício. Fazer o bem revela todos os tipos de boas qualidades, como a bondade, o respeito, o amor, a compaixão, a aceitação, a paciência e a tolerância. Quando você faz o bem a si mesmo, torna-se mais humano e afetuoso consigo mesmo e tem mais amor para compartilhar. Ou seja, é aquele famoso ditado, ninguém dá aquilo que não tem. Se você só tem coisa ruim dentro de você, o que você vai exprimir para o outro? O que você vai irradiar para o mundo, para o cosmos, para o universo? Então, se você começa pensando bem, você começa a desenvolver, melhorando a sua frequência, né, Lelo? Como ele disse aqui, você vai irradiar isso para o mundo. E certamente isso voltará para você. Quarto e último benefício que a Cherry traz aqui para nós no livro é que pensar o bem, falar o bem e fazer o bem traz mais felicidade e alegria para a sua vida. Faz parte da nossa natureza nos sentirmos mais felizes quando pensamos o bem, falamos o bem e fazemos o bem. Para perceber a verdade deste fato, você só tem que refletir sobre como se sente quando não está pensando ou fazendo bem. Aqui ela faz a técnica do contraponto, né? Quando você não está fazendo bem, não está pensando bem, não está falando bem, como que você se sente? E aí eu faço um alerta, se isso não deixa você nem constrangido, eu sugiro que você faça uma pausa para refletir sobre as suas manifestações. E aí eu trago uma citação da Cherry, fechando o bloco desses 4 benefícios. Quando sei que inspirei as pessoas a fazer mudanças positivas para si mesmas e para os outros, isso me deixa mais feliz do que praticamente qualquer outra coisa na minha vida. Cada um de nós, sem exceção, pode dar um pouco de si em benefício dos outros, conforme os seus próprios talentos e habilidades. E é isso que esse livro traz aqui. Então, o bem, ele não apenas vai transformar e enriquecer as nossas vidas, mas também vai criar uma poderosa corrente positiva. Esse é o objetivo principal desse livro, Ative a Sua Bondade. Em última análise, os nossos atos de bondades pessoais e coletivos para conosco e com o próximo terão impacto em todos os aspectos da vida, no planeta e na humanidade como um todo. É o que a Cherry nos traz. E aí, de novo, ela entra com a questão de como um simples sorriso transforma vidas. Ela traz aqui vários exemplos de novo, exemplos de médico, de um hospital. Tem lá toda uma situação do médico que colocou nariz de palhaço e tal, da experiência de vida dela como empresária, dos operários de algumas das indústrias que ela trabalha, enfim. Dentre as várias experiências que ela traz, os exemplos que ela traz, ela coloca que sorrir para os outros é um modo de irradiar energia positiva. Então, é algo que não custa nem um centavo. E muitas vezes não toma mais do que 2 segundos do nosso tempo na nossa vida. Nem isso. Sorrir para os outros é um modo de irradiar energia positiva. Quanto tempo você passa sorrindo para os outros? Para aquilo que te acontece, sorrindo para você mesmo, se olhando no espelho e dando risada. Você tira sarro de si mesmo, como eu digo? Você dá risada das coisas que você faz? Você dá risada para tentar respirar fundo e tranquilizar no momento de estresse, de tensão ou que algum conflito está instaurado e você precisa manter a calma para se estabilizar ou para se manter equilibrado? Como que você reage a esses momentos? E aí, já finalizando, né, partindo aí pro finalzinho, pro último capítulo e a parte do pós-fácil, porque ela faz um pós-fácil rapidinho ali pra gente também.
A Sherry fala assim: há muito sofrimento no mundo, pobreza, doenças, morte, destruição. A maioria de nós tende a jogar a culpa de nossos infortúnios em algum elemento externo, em algo fora do nosso controle. Crises financeiras, relacionamentos fracassados, problemas de saúde. Muitas coisas que todos nós vivenciamos em várias etapas da vida. Então, a Sherry, ela não faz de conta que não acontece. Ela sabe, ela tem uma visão realista do mundo, mas qual parte, como você vai assumir a sua responsabilidade, com o que você vai se comprometer para mudar esse mundo. Naturalmente, todos experimentamos reveses e algumas dificuldades estão de fato fora do nosso controle. Mas será que, para que nós amadureçamos, tudo tem sempre que ser tão intensamente doloroso? Esse questionamento é um questionamento que a Sherry fazia desde criança, desde aquele movimento lá na infância dela, que eu falei no começo da live, que ela já se sentia deslocada do mundo, porque ela não aceitava que que tudo tinha que ter um sofrimento muito grande para se conquistar ou alcançar algo. E aí ela pergunta assim: onde o sofrimento realmente ocorre? Acredito que seja em nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo. É um posicionamento pessoal. Até que um dia, e para cada um de nós a ocasião é diferente, dizemos: não aguento mais. Basta de sofrer. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais esse tipo de resultado. Dentre várias outras frases de basta para que você possa definitivamente ser uma pessoa diferente, pensar o bem, falar o bem e fazer o bem e mudar o rumo com que as coisas acontecem na sua vida. E aí ela fala assim: precisamos tomar a decisão consciente de não sofrer mais e começar a realmente viver. Reconhecer que estamos criando o nosso próprio sofrimento e que tudo ao nosso redor é apenas um campo de aprendizado. Tirar proveito das oportunidades de tudo o que acontece na nossa vida. Se algo de muito ruim aconteceu com você, é um momento de você parar e refletir profundamente por que aquilo aconteceu com você. Se alguém te magoou, se alguém te traiu, se alguém puxou o seu tapete, se alguém falou que ia fazer uma coisa e fez outra, é o momento de você parar e refletir profundamente por que isso aconteceu. Qual foi a sua afinidade ou qual foi a brecha que você deu, que você deixou para que as pessoas fizessem isso com você? Para que as pessoas tratassem você de um jeito que você não gostaria de ser tratado? Ou por que você continua deixando com que isso aconteça? Por que você continua se desrespeitando, deixando de se amar, deixando de ser bondoso consigo mesmo, a ponto de deixar as pessoas fazerem com você aquilo que te maltrata, aquilo que te faz sofrer? Então, o que você precisa para chegar a esse momento do seu basta? Para que você tome essa decisão consciente e inteligente de não sofrer mais e começar a viver. Para que você reconheça que estamos criando o nosso próprio sofrimento e que tudo ao nosso redor é apenas um campo de aprendizado. Para que você aprenda a como não mais passar por esse tipo de situação crítica ou por esse momento mais conflituoso. Haverão outros, sem dúvida, mas que todos eles sirvam de aprendizado, façam de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais rígida, mais consciente, menos vulnerável, mais equilibrada, menos frágil em todas as suas manifestações. E aí a Sherry continua: tudo fora de nós está lá para que possamos aprender e para que possamos amadurecer. Somente depois dessa conscientização, você poderá tomar a decisão de se tornar uma pessoa feliz, saudável e em paz consigo e com o mundo. E aí, para finalizar, mesmo 5 minutinhos antes, não tem problema, para finalizar,
eu vou finalizar com uma frase da Sherry. Hoje, convido você a parar de sofrer e se tornar uma pessoa feliz, saudável e em paz. Encontre o seu jeito pessoal e único de alcançar essa meta. Apenas lembre-se, alcance-a fazendo o bem. E aí é isto. Vou repetir aqui a capa, mostrar para vocês. Ative a sua bondade, Sherry Harrison, tá? Pesquisem na internet sobre ela, vocês vão ver todas essas empresas, todo esse império que eu falei sobre ela, né? E passe a ativar a sua bondade a partir de agora. Seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa mais feliz, seja uma pessoa mais bondosa consigo mesmo e a partir de si com todos os outros, tá bom? Semana que vem estarei em Natal. Se tudo der certo, teremos live. Vamos falar sobre formas de argumentação, seguindo aí Schopenhauer, tá? Aguardo vocês. Se eu não conseguir, vamos ver como é que vai estar a estrutura lá de hotel, internet. Eu aviso vocês, a gente cancela a live, mas vamos ler o livro da semana. Beijo grande. Acompanhe nos stories. A convenção da Royal Prestige esse ano vai ser épica. À noite nós estamos indo para lá, vou correr arrumar a mala agora e a gente vai se encontrar domingo que vem com mais uma live do livro da semana. Tenha um fim de domingo maravilhoso e uma semana espetacular. Beijo grande, obrigada por ter me acompanhado até aqui e até a semana que vem.